Olá, pessoas! Muito boa noite nessa sexta-feira. Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas E eu sou o Rolando Viviane, do Instituto Quanin. e vamos falar hoje a respeito de relacionamento. Hoje, bem mais sério do que da última vez. Afinal de contas, a última vez era Dia dos Namorados, né? Tinha que ser uma coisinha mais leve. Eu tô até de óculos. Assim ele consegue ler. Muito bom, pessoas. Espera aí, deixa eu só colocar a tela aqui o Instagram. Quem tá no Instagram, dá um oi pra gente aí. Quem tá no Facebook, dá um oi pra gente aí. Pra gente ir vendo quem tá entrando. Alzira, boa noite. Tati, Nercinho, Cris, Elma, Abá. E aí, galera, como é que vocês estão? Participar da Vai live. participar da live? Então tá bom, muito bom. Olha lá. E aí, como Godas vocês entrou. estão, galera? Tudo bem? Prontos hoje para a gente falar de relacionamentos saudáveis. Dessa vez a gente trouxe uns pontos sobre o que é ter um relacionamento saudável. Tá bom, Hoje quem fala é ele, eu só complemento. eu que falo. Então tá, então vamos falar. A Tati, oi Tati, tá no Facebook, Lombardi, tudo bem? Muito bom, pessoas, ótimo. Então, hoje nós vamos falar dos pontos que tornam as relações saudáveis. Mas antes a gente vai falar, e aí a gente vai precisar da opinião da nossa psicóloga, sobre os medos mais comuns, né? Os medos mais comuns que a gente enfrenta numa relação, né? Que são o medo de ser enganado, o medo de ser traído e o medo de ser abandonado. Certo, dona psicóloga? Manda ver aí. Então, na verdade, o que acontece? Lá pelos nossos 12 anos, a gente vai fechando os nossos medos, as nossas feridas, que a gente chama de feridas primordiais. E aí que pega, porque assim, a gente com a gente mesmo já fica um pouco difícil. Então, quais são essas principais feridas que são colocadas em nós, né? Que vamos desenvolvendo perante a vida? Um é de não sentir-se importante, o outro é da traição e a outra ferida é do abandono. E cada um de nós, depende do nosso perfil, da nossa personalidade, a gente vai fortalecendo essa ferida dentro da gente. E é lógico, quando a gente entra num relacionamento, a gente entra carregando o eu. Isso é uma coisa que eu falo bastante nos relacionamentos. Está na hora da gente entender que relacionamento não são dois que se tornam um, mas são dois que continuam sendo dois e compartilham e constroem o nós. Então, esses medos nós carregamos e nós projetamos. Aí seria muito fácil também a gente projetar só o medo do que está acontecendo ali. Então, eu me sinto insegura numa relação, eu me sinto insegura com o meu parceiro ou com a minha parceira, e nós achamos que é só por conta daquilo que está acontecendo naquele momento. Na verdade, não é. A gente traz para aquele relacionamento coisas que aconteceram lá de trás, principalmente nos nossos relacionamentos primordiais. E você sabe o que é relacionamento primordial? Relacionamento com pai, relacionamento com mãe. Sim, isso marca profundamente como você vai construir as suas relações. Então, quando a gente O fala exemplo é tudo, né? então, quando a gente fala do medo de ser enganado, de ser traído, ser abandonado, não sentir-se importante, a gente arrasta. E se fosse só uma questão de exemplo, né, da gente seguir exemplo do pai ou da mãe, a gente olha e fala, ah, não, eu não quero ser como os nossos pais. Mas a verdade não é só o exemplo, mas é como a gente interpreta aquelas coisas que acontecem na vida da gente. E aí você casa, então o que acontece? Ou você está namorando, está se relacionando, você pega esse medo e projeta esse medo na pessoa que você está. E lembrando novamente, quantas vezes você deposita uma insegurança em cima do seu parceiro ou da sua parceira, que na verdade o grande responsável e de quem você deveria trabalhar é lá o seu pai ou sua mãe. Então, acho que quando você fala de feridas, para mim tem a ver basicamente com isso, com as nossas feridas primordiais. Muito bom. E aí? E vocês? Dúvidas sobre o que a Mia acabou de falar? Manda aí, escreve pra gente ir debatendo, porque isso aqui somos nós com vocês, certo? Então, manda ver aí pra gente as perguntas.
A Alzira encontrar respostas dentro de um conflito. Nós vamos falar já já sobre isso, Alzira. Quando a gente falar de comunicação, é um dos grandes problemas, não só dos relacionamentos, né, entre casais, mas dos relacionamentos como um todo. Inclusive dentro dos chefes, com seus subordinados ou com as pessoas em geral, com as próprias pessoas da família. Comunicação é uma coisa super importante. Nós vamos falar já já sobre isso aí. Mas você sabe, Rô, que eu acho que é importante a gente bater nessa tecla do medo? Porque, assim, o medo, na verdade, ele é um sentimento que é inerente ao ser humano. Todos nós sentimos. Tanto sentimos que temos uma área do cérebro que é responsável por pelo isso. medo. Maior ou menor grau, dependendo do contexto de cada um, né? É do repertório daquilo que você vai adquirir na tua vida. E aí a questão é o seguinte, volta lá atrás. Qual relacionamento você precisa curar? Então, às vezes a gente, né, no instituto, eu tô atendendo um paciente e eu percebo que tem um nozinho lá de um relacionamento lá de trás, sei lá, um relacionamento com o pai, com uma mãe, algo que devia ter dito para um ex-namorado, para uma ex-namorada, alguma coisa assim. E aí o Rô manda para hipnoterapia e aí ele faz um milagre aí. Que milagre que é esse que acontece na hipnoterapia, Rô? Conta aí pra Ué, a gente. gente vai trabalhar justamente os pontos que causam isso. O processo de hipnoterapia ele vai buscar a causa. E o legal é que é um processo super seguro, porque ele vai te levar para um ponto onde exatamente você pode lidar com aquilo emocionalmente. Se você não está preparado, você não vai chegar num determinado ponto. Então você vai trabalhar exatamente aquilo que precisa. Então, geralmente são aqueles pontos em que acontecem coisas na minha vida e eu não sei de onde vem e não sei como resolver. São aqueles impasses internos que a gente tem. Então, nesse caso aí, a hipnoterapia ela é interessante para trabalhar esse tipo de coisa. Na verdade, então, não é não sentir o medo, Não, mas é o que a gente faz com esse medo. Porque a exato. gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele é atemporal. Eu quero dizer com isso? Então, às vezes, algo que aconteceu comigo lá na minha infância, eu guardo aquilo e toda vez que eu viver na minha vida adulta qualquer coisa que seja parecida com aquilo, eu revivo, na verdade, aquele medo lá de trás. E aí a gente traz para as nossas relações, seja para as relações mais próximas, né, afetivo-amorosas, como a gente chama na psicologia, ou até mesmo para as nossas relações de trabalho, de amizade e tudo mais. E o medo, na verdade, ele tá ali, ó, parceirinho da insegurança. Exatamente. Uma outra coisa que eu gosto de falar sobre o medo é o medo ele também ele é excelente para não deixar que a gente faça bobagem. Então, é uma questão de medida. Né? Você não pode nem ter tanto medo para te bloquear, mas também não pode ser uma pessoa sem limite, sem medo, porque aí você vai acabar fazendo um monte de bobagem. Então, a gente tem que aprender a dosar, aprender a trabalhar com medo, não fugir dele, mas entender realmente como esse medo funciona dentro de cada um, e aí você vai trabalhando dentro dele. Né? Isso a psicologia é excelente para fazer. O coach vai trabalhar em outra área dentro disso, ou seja, quais são as potencialidades que eu posso trabalhar até o limite em que isso causa emoção. Né? A partir da hora que isso vira uma emoção que te trava, aí a gente trabalha com a psicologia. Quando a gente vai trabalhar na potencialidade para usar o medo como uma forma até de combustível para poder fazer determinadas ações, aí a gente trabalha dentro do coach. Acho que tem uma coisa também muito relacionada a essa história do medo, é o seguinte, todo mundo relaciona medo com trauma. Ah, então eu senti um medo muito intenso e esse medo vai virar um trauma. Na verdade, não é isso. O medo, ele é algo biológico, ou seja, é uma reação química ali e que dá uma ordem específica para o teu corpo, né, para o teu cérebro, justamente para fazer isso que o Rolando está falando, para te evitar fazer algumas coisas. Então a gente passa a ter medo, certo? Mas aí tem uma outra palavra que vem depois do medo, que é o pânico, né? Ou até mesmo essa coisa do trauma. O que é o trauma? O trauma é uma lembrança através de uma ação, de algo que aconteceu, e você retém um conteúdo emocional. Então, na verdade, essas feridas que a gente começou falando hoje, sentir-se não importante, o abandono e a traição, são traumas primordiais. Ou seja, é uma caixinha ali, é uma caixinha que tem uma imagem relacionada, tem um sentimento relacionado, e aí sim, ele libera medo.
Porque medo, de novo, é algo biológico. Então, sentimento é diferente de emoção. Emoção é biológico, sentimento é racionalizado. E daí que vem todas as grandes confusões quando a gente fala de relacionamento. Porque ser racionalizado, eu vou racionalizar de acordo com o meu conteúdo. Exatamente. Então, eu posso sentir um medo, eu vou analisar ele de uma certa forma, isso vai virar um sentimento que possivelmente vai lá para dentro daquela caixinha e acaba virando o quê? Calma. Belo problema. Um belo problema. Então, por que a gente começou, né, um dia para falar de relacionamentos saudáveis falando disso? Justamente para que a gente possa também identificar quais são os gargalos que estão impedindo a gente de ter um relacionamento saudável, né? Então, passando desse ponto, agora a gente vai para um outro ponto, que é um conceito muito legal da comunicação. E outra, muito importante, que todo mundo precisa entender direito isso, compreender de forma muito completa. Ninguém muda ninguém. Então, se você se relaciona com uma pessoa imaginando que você vai mudar, né, a forma como essa pessoa interage, a forma como essa pessoa trata você e tudo mais, é um ledo engano. Você não vai conseguir. Ninguém muda ninguém. A pessoa só muda em duas situações. A primeira delas é a seguinte: quando ela entende que aquilo faz sentido para ela e aí ela passa a ter um outro padrão. Ou numa hora de sofrimento, a hora que a vida aperta e que ela precisa mudar por um determinado aspecto interno, e aí vem um professor chamado sofrimento. Então a pessoa só muda com essas duas possibilidades. Então, não queira mudar a pessoa com que você está. Você vai perder energia, tempo e vai se frustrar, né? E aí a gente volta naquilo que a mim sempre fala, né? Crie unicórnios, mas não crie expectativas. Tudo bem? Isso é muito importante. Muito importante. E uma outra coisa que eu falo muito dentro disso, e a Déia acabou de lembrar aí, eu brinco com a famosa síndrome do mecânico. O que é essa síndrome do mecânico? A gente achar que a gente vai começar uma relação mudando essa pessoa, né? Então, querendo, na verdade, que ela tenha características parecidas com a sua e haja dessa forma. E isso, na verdade, é muito grave. Então, quando o Rô fala da comunicação, não é só uma comunicação de saber conversar, mas também de explicar, ensinar para o outro algo que é muito importante, que é como você funciona. Isso dentro de um relacionamento é uma base muito importante e que justamente tira da gente a síndrome do mecânico. Exatamente, exatamente, muito bom. Então, vamos lá, gente, vamos falar sobre algumas dicas que a gente pode trabalhar para ter um relacionamento mais saudável. E aí, alguém tem alguma pergunta? A Alzira falou aqui apoiar-se um ao outro. A Janaína, boa noite, boa noite. Ricardinho, boa noite. Legal que você está aqui, irmão. Tiro chegou. A Ju, o que a Ju escreveu aí? Eu pensava que depois do casamento ninguém mudava ninguém. Então eu comecei a pedir pro Ti lavar louças antes do casamento. E ele ainda não mudou. Mas não sei se você lembra disso, Ju. Eu falei isso quando eu realizei o casamento de vocês. Eu falei, gente, ó, ninguém muda ninguém. Na verdade, quando a gente fala dessa questão da mudança, a principal coisa quando a gente fala de um relacionamento, dentro da psicologia ao menos, é a gente trabalhar dois conceitos que parecem ser muito simples. Mas é o conceito de ceder e conceder. Parece que a palavra é a mesma coisa, mas na verdade, muito diferente. Porque quando eu cedo, eu simplesmente cedo em nome do outro pelo quê? Por tudo aquilo que a gente vem falando essa semana, por relacionamentos abusivos, por na verdade a gente acreditar que vai evitar confusão. Ah, então é melhor eu ceder. Só que quando eu cedo, eu anulo parte da minha individualidade. E aí eu vou anulando, 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 anulando. Agora, quando eu concedo, o que é conceder? Eu racionalizar aquilo e por escolha abrir mão naquele momento sabendo que isso é benéfico, nem para mim e nem para o outro, mas é benéfico para o nós. Esse, na verdade, é um conceito que eu gosto muito de trabalhar dentro da psicologia. A base entre conceder e ceder. Toda vez que você ceder, você vai guardar um conteúdo que é um conteúdo de anulação do seu eu. E aí, mais cedo ou mais tarde, sabe o que vai acontecer? Você vai cobrar isso dessa pessoa. E geralmente a gente cobra com juros. Então, isso para mim é uma base muito importante quando a gente fala de relacionamento
dentro da psicologia. Exatamente isso. A Zelma disse o seguinte: também não acho que ninguém muda mesmo. Acho que pode fingir que mudou. Pode até ser. Mas não sustenta muito tempo, né? Não sustenta muito tempo. Uma hora, né, a máscara cai e aí pronto, né? Mas sabe o que eu acredito que não é essa história de fingir? Sabe o que eu acredito? Que, na verdade, é uma história de adaptabilidade. Não é? Então, aí vai da maturidade de cada um, né? E aí? Como é que é a sua maturidade com seus relacionamentos? Eu acredito nessa história que a gente aprende. Porque adaptar é diferente da gente simplesmente fazer aquilo, né, porque a gente tem que fazer. Eu acho que adaptar é aquilo que eu sempre, né? Ah, não, poxa, isso não vai me magoar. Posso dar um nosso de Claro, lógico. quando eu conheci o Rolando, ele é da Provida, né, que é uma escola filosófica, né? E ele tava e ele participava e ele falava muito e eu fiquei curiosa de conhecer. E eu me coloquei, na verdade, eu lembro até que ele me perguntou no dia que eu fui fazer a inscrição do curso: você está fazendo esse curso só por mim? E eu disse: não, eu quero fazer esse curso por mim também. Eu quero saber aonde você está indo, eu quero compartilhar isso com você. E foi algo que eu fiz os cursos, fez sentido para mim no começo, né? E eu fiz ali os cursos e fez sentido. Então, aí é uma adaptabilidade. Eu me adaptei a algo que para ele já era importante, mas não me feria. Não era algo que ia muito, ia contra aquilo que eu acreditava. E em nenhum momento eu cobrei ela sobre isso. Ela foi porque ela entendeu que aquilo era importante e tudo bem. Eu acho que isso é legal também pontuar, né? Nessa quarentena foi bom para conhecer a relação. Nada como a convivência, né? Na verdade é porque a convivência ela traz o conhecimento a respeito do outro, né? Exato. E talvez a gente pare de usar bola de cristal. Melhor, que é né? um outro problema que os relacionamentos carregam. Muito, cara. Porque assim, a gente fica imaginando o que a outra pessoa está pensando. E às vezes a gente não fala. E uma coisa muito comum, até dentro da própria comunicação, é você ficar imaginando uma coisa, né? Não falar para a pessoa, e aí você achar que a pessoa entendeu o que você estava querendo dizer. E, na verdade, nada disso pode ter sido uma coisa completamente diferente. Então, falar, se expressar, colocar-se no relacionamento é super importante, porque senão você vai ficar criando uma história. E, gente, vamos combinar, hein? Todo mundo adora criar uma novela dentro de si, hein? Todo mundo adora uma novela, um draminha, um blá blá blá, né? Isso eu tô falando tanto de homem como de mulher. Então, fala, se expressa, né? Tenha maturidade para poder conversar sobre essas coisas, porque muitas vezes a pessoa nem imagina o que está acontecendo e às vezes você está puto por alguma coisa, você olha para a pessoa e diz: por que você está puto? Nada. Como isso, não é? Nada. Não tá... Porra, fala, se expressa, comunique-se. É importante para ter uma relação saudável esse comunicar-se, é super importante. Eu lembro de uma história que eu li, sei lá, muitos anos atrás, nem sei aonde, na verdade, que dizia o seguinte, que era um casal que já estava junto há muito, muito, muito tempo, né? Um senhorzinho e uma senhorinha que já estava lá, seus 60 anos de casamento, e todos os dias pela manhã ela preparava o café da manhã. Então, o que ela fazia? Ela pegava o pão, tirava o miolo, passava a manteiga, dava esse pedaço para o marido e comia o miolo. Isso foi feito anos e anos e anos. E no aniversário de 60 anos, ela fez o seguinte, ela olhou para ele e falou assim, hoje eu vou fazer algo por mim. E aí ela pegou o pão, tirou o miolo, passou a manteiga, pegou, deu o miolo para ele e comeu a casca. E aí ele falou assim, poxa vida, eu esperei 60 anos para comer a parte que eu melhor gostava do pão. E ela olhou, e eu fiz isso a vida inteira achando que a parte que você mais gostava era da casca. E olha que interessante, às vezes a gente passa a vida inteira fazendo algo, né? Porque pra gente é importante, porque pra gente é a forma como a gente gosta, mas a gente esquece de perguntar pro outro como que o outro gosta. Aqui em casa a gente tem um costume, eu tenho ao menos, dos nossos macarrões de domingo, né? Da nossa comidinha de domingo que ele. Domingo é dia de macarrão, Domingo é dia de macarrão, diz ele. E o que eu faço? Nós aqui em casa temos gostos totalmente diferentes.
A Manu come macarrão com ketchup, totalmente discutível isso, né? Ele ama macarrão com molho vermelho e eu sou apaixonada com macarrão de molho branco. Adivinha o que acontece aqui de domingo? Nós temos as 3 formas de comer macarrão. E tudo bem. E tudo bem. E a gente pergunta isso, né? Tanto que outro dia eu brinquei com ele falou assim, você sabe que eu gosto de estrogonofe de frango? Aí eu fiz assim, você esperou todos esses anos pra me dizer e eu nunca fiz estrogonofe de frango porque na minha cabeça, como eu não gosto muito, eu achei que ele também não gostava. E olha que interessante isso, né? São coisas bobas do dia a dia, mas que faz total diferença quando a gente fala que a gente vai viver uma vida inteira do lado de uma pessoa, né? É verdade. Vamos lá, o Roberto colocou aqui. Já tive 2 casamentos nos quais sempre fui submisso. Depois comecei a me impor mais nas minhas relações, só que a partir daí, minhas relações não duraram tanto tempo. Isso se deve ao fato de eu não aceitar, só dar e não receber na mesma medida? Ou por quê? Porque, peraí que tem mais aqui, deixa eu clicar no ver mais. Porque fiquei mais exigente, acho que fiquei traumatizado e não quero mais dividir o mesmo teto com outra pessoa. Boa pergunta, hein, Roberto? Boa pergunta. Peraí que você leu e eu não prestei atenção. Como assim, cara? Não, é sério, porque eu tava prestando atenção em outra coisa. Vamos lá, vou ler de novo. Ó. Já tive 2 casamentos, nos quais sempre fui submisso. Depois eu comecei a me impor nas minhas relações, só que a partir daí as minhas relações só duraram... já li. Você quer começar falando ou eu falo? Pode falar. Então, mas aí eu acho que essa coisa que você falou da submissão entra naquilo que eu falei do ceder e do conceder. Na verdade, como a gente vai desenvolvendo essa relação do ceder, eu não vou falar isso porque a pessoa vai ficar chateada. Mas se eu falar para a pessoa que eu não gosto de macarrão vermelho e que eu só gosto de macarrão branco, não sei o quê. Mas a pessoa adora restaurante japonês, então, se eu falar para ela que eu não gosto, ela vai gostar menos de mim. E aí a gente vai construindo relações baseadas em meia-verdades. Lembrei da história da lasanha. Peraí, depois Depois você você conta. E aí, assim, a gente vai construindo essas relações através de meias-verdades. E o que acontece? Vai chegar uma hora que a conta vem. E quando essa conta vem, o que você faz? Você simplesmente cansa. Aí começam as brigas. E aí começa a jogar na cara. Olha, eu fiz tanto sacrifício por você. E olha agora o que você faz comigo. Não é a questão da exigência. A questão é que a gente vai endurecendo, vai diminuindo o nosso poder de adaptabilidade. A gente vai se adaptando. Porque, na verdade, um relacionamento é isso, né? Um chega um pouquinho mais para lá, o outro chega um pouquinho mais para cá, para que esse nós, né? O nós, na verdade, é justamente essa interseção. Não é nem eu e nem ele. É aqui, é o nós, é essa. Né? Então, às vezes, eu não vou ficar totalmente feliz com uma situação e também ele não totalmente feliz, mas o importante é que chegue no meio, no termo. Então, quando você me fala isso, Roberto, é o que eu consigo enxergar. As relações, elas são construídas muito dentro de historinhas e de mentiras, na verdade, né? Será, Roberto, que você não criou uma expectativa muito grande, né, em relação a outra pessoa? De esperar dela algo que você fizesse e ela te desse em troca? Será que não se criou uma expectativa muito grande? Então, eu acho que vale a pena refletir um pouco sobre isso. Porque esse negócio de expectativa, eu esperar do outro, às vezes mais do que ele pode dar, baseado na minha expectativa, baseado no meu conceito. E, naquilo vezes, que você pode dar, né? Naquilo que você pode dar. Porque num relacionamento, e aqui em casa é assim, a gente procura entender melhor isso, não criar tanta expectativa. Né? Eu pelo menos, não crio tanta expectativa em relação a mim. Porque eu entendo a rotina dela, entendo a forma que ela trabalha, e tudo bem, e perfeito. Eu não crio expectativas que ela mude. Né? Pelo contrário, eu sou mais adaptável até do que ela em relação a mim. Porque eu procuro deixar toda uma infraestrutura melhor para ela poder trabalhar e fazer as coisas e tudo mais. Então, qual é a expectativa? Eu acho que isso vale uma reflexão para todo casal. Qual a expectativa que você está esperando? Porque se você criar muita expectativa, pode ser que você se frustre. Mas eu acho que, na verdade, quando a gente fala de expectativa, isso acontece já lá no primeiro encontro. Né? Porque as pessoas, elas costumam ir essas relações baseadas
em não verdades. Não é mentira e não verdades. Eu acho que uma das coisas que marcam Em muito... fantasiar o outro, eu né? acho que uma das Achar que a pessoa é de uma forma Eu e acho na que o que verdade... marca bastante, né? Eu acho que até uma experiência do nosso relacionamento foi muito forte. Que no dia primeiro, o nosso primeiro encontro, a primeira vez que nós saímos, né? E eu com essa minha racionalidade toda, e ele todo romântico, ele escreveu, fez um coração no meu no vidro do meu carro sujíssimo, para variar que meu carro sempre tá sujo. Ele fez um coração, né? E todo romântico, todo fofo. E eu já cheguei para ele no nosso primeiro encontro, a gente nem tinha se beijado ainda, já falei para ele, ó, já vou te avisar, sou psicóloga, amo a minha profissão, amo as pessoas que eu trabalho, eu dou treinamento, eu sou mestre Reiki, eu trabalho 24 horas por dia, e é assim, se você conseguir conviver comigo desse jeito, tá bom. O resto a gente dá um jeito de se adaptar. Foi exatamente assim que a gente começou. E aí dei um grande fora na minha vida, porque eu falei para ele, e a comida que eu não gosto é Não, você não lasanha. falou. Não Você foi. só falou depois. Conta a história Peraí, tá direito, bom. pô. Aí, tá bom. Aí esse foi o primeiro encontro. Aí a primeira vez que ele me chama pra conhecer a mãe dele, conhecer a sogra, minha sogrinha. Chego lá na casa da sogrinha, a sogrinha já me olha de baixo pra cima, de cima pra baixo. É que eu sou a versão mais nova Beijo, dela. mãe. Deve estar vendo aí no Facebook. Aí chego lá e ele todo, né? Ai, porque eu fiz um prato. Eu sou especialista em um prato fabuloso. E não sei o que lá. E a expectativa, a família toda se reúne para comer esta comida específica. E daqui a pouco ele vem com uma bandeja de lasanha e põe em cima da mesa. Era a comida que eu mais odiava na vida. Aí o que ele faz? Todo mundo sentado, ele vai, serve o primeiro pedaço de lasanha, coloca no prato. E todo mundo olha pro meu rosto esperando eu comer a lasanha. Eu nunca me senti tão desesperada na vida, porque quem me conhece sabe que eu sou o ser mais transparente do universo. Começou a me dar um desespero. A sorte que a lasanha dessa criatura é a melhor lasanha do universo. Isso ajudou bastante, porque olha, foi desesperadora essa história. Passou um monte de coisa que a gente não leu. Eu vou lendo. É sério, mas essa história da lasanha é verdade. Então, resumindo, o que eu acho, o que para mim é primordial num relacionamento? Já no primeiro encontro, já joga real. Vamos tirar essa história desses joguinhos, sabe? Ai, eu vou esperar ele me ligar primeiro. Não, agora que a gente saiu, né? Ele que tem que mandar mensagem. Ou não, ela que tem que não sei o quê, porque parar com isso. Cara, o mundo é outro, hein? Ó, se liga, o mundo é outro. É. A Lu falou, nossa, já fiz tanto isso, a imaginação criava sempre uma novela mexicana. Show, é verdade, né, Lu? Por que você acha que cenário. Por que você acha que as novelas dão audiência? Te leva para um mundão de ilusão, cara. Na verdade, você sabe, eu tenho uma outra teoria da novela. Eu acho que leva a pessoa para o mundo de ilusão, ela desliga da realidade dela. Acho que, na verdade, ela se identifica com uma realidade que ela tem vergonha de colocar na vida prática. Pode ser. Bem pensado, bem colocado. Penso nisso. Olha lá, a Bá falou comunicação para mim é a base. Cadê? Comunicação é a base de tudo. Comunicação acho que tem que ser amigo, se abrir. Eu falo até demais. Mano, depois a gente fala disso. Só tenho isso a dizer. Quem não se comunica se estumbica, já diria o velho guerreiro. Cara. Claudinha, isso aí. Macarrão. Deinha. Deixa eu ver. Você lembra, né, cunhado, esse dia que eu quase passei vergonha? A lasanha dessa criatura é a melhor do universo, é verdade. Obrigado, Ju. Quero encomendar uma lasanha. Gente, então assim, pelo menos é isso que eu penso quando a gente fala pra gente começar, né, antes do Rô colocar aí as dicas, mas eu acho que a principal na primeira vez, ser você de verdade mesmo. Porque aí você pode falar, mas se eu for eu mesmo de verdade, mostrar que o jeito que eu sou, a pessoa vai embora, ela vai sair correndo. Talvez não seja isso, que ela já tem que saber quem que é. Imagina que essa criatura que vos fala, conhece esse ser aqui todo, fingindo que é uma coisa. Quanto tempo eu vou conseguir fingir que eu sou fofa, delicada e toda cheia de coisinha? Não vai dar certo, porque eu não sou assim. Eu vou estar vendendo uma mentira, ele vai se relacionar com uma mentira. E o que vai acontecer? Lembra, a gente não consegue sustentar isso muito tempo, cara. Uma hora a coisa cai. E quando vem a convivência, é a hora que você não consegue segurar nada. E aí a emenda fica pior que o soneto. Nossa, agora parecia meu avô falando.
Levanta, vai embora. Bora. Mas assim, isso, gente, é importante. Vamos pensar. Então, não importa a base que você começa um relacionamento. Comece sendo você. Lógico, né? Você dentro de bases saudáveis. O que eu quero dizer com isso também, né? Sim, Não claro, abusa, tem lógico. respeito, tem que ter um respeito, mas assim, seja você desde o começo, fale do jeito que você funciona, coloca como que são o que é. Ele casou comigo sabendo que sim, eu dou muita prioridade pro meu trabalho, eu amo os meus pacientes, eu amo, né, a forma como eu trabalho, né, a relação que eu construo. É, E ele me conheceu desse jeito, então, tanto que às vezes, né, me conheceu mal-humorada de manhã, não falando bom dia de manhã e ele tudo bem. cantando. Ele me conheceu desse jeito, então às vezes assim, ele olha pra mim e fala assim, tá mal-humorado. Eu falei, olha, você sabia exatamente o que você, quando você casou, e ele dá risada, porque é a verdade. Foi exatamente É assim. isso aí, sem criar essa expectativa, gente. Vamos lá, mais aí. O Will falou. Eu que não gosto de quase nada, terei Não, problemas no não relacionamento. quase nada terei problemas no relacionamento. Ah, mas então, Will, é questão de, cara, começar a tentar entender o mundo de outra forma, cara. É tentar olhar tudo isso de forma diferente, né? Porque um relacionamento, ele é muito importante até para a construção da nossa própria maturidade, porque a gente vai aprender a compartilhar, a gente vai aprender o que é cumplicidade, o que é fidelidade. Tudo isso a gente só aprende quando a gente compartilha isso com uma outra pessoa, né? Seja ela qual for, né? Que vai se relacionar com a gente. E aí, durante como eu adoro pensar a longo prazo, tudo que eu penso é muito a longo prazo. Eu sou, assim, eu fujo um pouco do que se faz hoje de querer tudo no imediato. Gosto muito de pensar a longo prazo. Então, pensa a longo prazo, tá bom? A Sheila falou assim: é melhor Essa mostrar versão, o. não, tinha uma outra aqui. Não, a Lu tá falando que Essa aquela versão versão é a é da versão antiga Luciana. da Lu. Tá, boa. Aí a dona Zelma falou que vai fazer lasanha amanhã. Opa, aí sim, dona Zelma. Vamos A, comer aí, hein? a Sheila disse o seguinte: melhor mostrar o lado não tão atrativo e ir surpreendendo com as boas aos poucos. Na verdade, eu acho que a gente Hum. tem que mostrar exatamente como a Mas gente como a é, do gente jeito que é, e é, e ponto acabou. final, né? E aí a gente, na verdade, até porque para o outro ver se ele consegue ou não sustentar esse relacionamento. É, Porque às vezes a pessoa fala, eu vou entrar nesse relacionamento. E aí a pessoa, se eu me mostrar exatamente como eu sou, ela não vai gostar de mim e vai embora. Mas às vezes é melhor exatamente isso. Porque aí também a gente dá a chance para essa pessoa ser feliz e a outra ser feliz, né? exatamente. Aí você estava falando da comunicação, que Comunicação. é excepcional, porque ah, até a gente tem uma brincadeira entre nós aqui, né? Que a gente estuda perfil, né? Eu sou perfilista, o Rô também é. A gente trabalha muito dentro do Enneagrama e a gente tem uma mania de nos chamar pelos nossos números, né? Do Enneagrama. Que é uma forma da gente mostrar que você, né? Que o outro tá ouvindo o que eu tô falando pelo seu repertório, né? Então, a gente tem que lembrar que às vezes eu vou falar de uma forma dentro daquilo que me parece certo, dentro daquilo que eu compreendo. E o outro vai ouvir dentro daquilo para ele é certo e que ele compreende. Isso tem a ver com os meus traumas, com as minhas feridas. Eu não sei qual, né, qual é a ferida dele, eu sei qual é a minha. Então, a comunicação não é só falar, né? É se Uhum, fazer ser entendido. Isso é exato. importante. Isso não serve só para casal, hein? Isso serve para Para você com o seu relacionamento. chefe, você com seus subordinados, você com a sua mãe, com o seu pai, né? Isso vale exatamente para tudo. Mas vamos lá, que senão o tempo urge, já foi 30 e tantos minutos. Vamos lá, vamos para a primeira dica. Aprender a ouvir. E Ah, aí eu facinho. gosto de dizer o seguinte: nós temos duas orelhas e uma boca. Então a gente tem que aprender a ouvir. Se você quer entender melhor a pessoa que está do seu lado, compartilhando a vida com você, você também tem que aprender a ouvir. Isso é muito importante, né? Porque às vezes existe uma balança. Eu costumo trabalhar muito isso, coaches, que é assim, inteligência e emoção. Então, quando uma sobe, a outra desce. Elas nunca vão ficar iguais. Então, ou você está com a emoção para cima, ou você está com a inteligência. Sabe a hora que dá um branco em você, a hora que você está falando e tal? Você está com a emoção mais alta que a sua inteligência. Só isso. Então, é muito importante saber ouvir. Porque muitas vezes a gente
quer rebater o que a pessoa tá falando, no momento que ela está falando, e eu estou pensando enquanto ela está falando, eu não estou ouvindo o que ela está falando. Então é importante ouvir primeiro para depois falar. Comece a aprender isso, comece a praticar isso na sua vida. Você vê como as suas relações, em todos os aspectos, vai mudar completamente. Por quê? Porque você está dando atenção para a pessoa na hora que ela está falando, e assim que ela termina, você vai e fala e coloca a sua posição. E aí ela vai perceber isso e vai te ouvir também. Então a comunicação também melhora quando a gente aprende a ouvir. Para mim tem outros aspectos também relacionados a isso quando a gente fala de neurociência. Eu vou, na hora que eu estou nervoso, como isso que está falando, a emoção alta, né, eu não vou ouvir. Eu estou com o meu sistema de luta e fuga ali ativado, então eu vou estar reativo. Então toda aquela informação que está chegando pode ser a informação correta do mundo, pode ser uma colocação super boa que a pessoa está falando, mas quando eu estou desse jeito, eu vou ouvir com o meu repertório emocional tóxico, o meu repertório contaminado. Então não é só, né, saber ouvir, né, aprender a ouvir, mas também aprender a ouvir-se. Então o que eu quero dizer com isso? Eu estou me sentindo mais irritado, dia ruim, a pessoa vem conversar comigo, preciso lembrar, hoje eu não estou boa para ouvir isso, hoje eu estou, na verdade, contaminada para ouvir. Então talvez valha a pena você olhar para o outro e dizer assim, talvez hoje não seja um bom dia para a gente falar disso. Isso também é saber ouvir, né? É ouvir você mesmo e saber que naquele momento que você está ali naquela conversa não é um bom dia, né? E saber ouvir também tem um outro lado, é saber que eu estou ouvindo através do meu repertório, ou seja, através do conhecimento do meu estado emocional daquele momento. Então, ouça, aprenda realmente a só ouvir naquele momento, principalmente. E se você sentir necessidade, olhe para o outro e diga: a gente pode conversar isso daqui a pouco? Talvez você precise ter uma maturidade ali, né, para interpretar não através do teu repertório, mas através do que o outro quis dizer. E se ficou na dúvida, pergunta: o que você quis dizer com isso? Ou até mesmo se você ficou na dúvida de como você ouviu, chega para a pessoa e fala: você quis dizer isso, isso e isso? Fala, não tem problema algum. Isso também é saber ouvir. Isso emenda na segunda dica que a gente tem para dar. Procure não julgar. Né? É super importante, porque quando eu passo a ser um ouvinte, eu tenho que me isentar do julgamento, para não pré-criar coisas dentro da minha cabeça, né, que muitas vezes não é verdade. Então, isso que ela acabou de falar também entra nisso. Então, perguntar, mas você quis dizer isso, isso, isso? Peraí, eu não entendi direito, me explica. Percebe? Porque o não julgar é super importante. É um outro hábito que, se você começar a cultivar dentro de você, isso vai melhorar muito a sua comunicação, né, e criar relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque você não vai com um preconceito sobre algo quando a pessoa estiver falando, ou quando, por exemplo, eu vou entrar numa reunião e eu já sei que determinada pessoa vai vir não sei o que e tudo, e eu fico imaginando aquela coisa toda. Então, vou sem julgamento, vou para ouvir, e durante a coisa, quando ela está acontecendo, aí eu tomo as atitudes que eu preciso tomar. Um julgamento a respeito, né, que eu vejo muito histórias, às vezes a gente está conversando e eu falo para a pessoa, chega para ela, fala determinada coisa, ou fala assim, e a pessoa fala, mas eu já sei qual vai ser a reação do outro. E eu vou contar uma coisa para vocês, olha, faz bastante tempo que eu estou sentada do lado de cá de uma cadeira como psicóloga, se tem uma coisa que o ser humano faz o tempo todo é me surpreender. Então, assim, esteja no estado realmente de escuta ativa, de uma escuta não violenta, você vai perceber sim que a sua fala vai ser uma fala não violenta. Exatamente. E aí entra justamente nessa questão. Então, não julgue. Ah, essa cara feia tem a ver comigo. Muitas vezes a pessoa chegou, ela tá cansada, teve um dia, né, puxado de trabalho. Quantas vezes, né, eu chego do consultório, ele chega do consultório, a gente passou um dia puxado, no lugar de achar, nossa, ela
tá de cara feia, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Pergunta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Deixa o outro dizer também, né? Não fique ali julgando o que pode ser e o que pode Não não comece com ser. aquela assim, por que você tá nervosa? Fiz alguma coisa pra você? É tipo isso, né? Comum, né? Porque aí sabe o que Né? Tá acontece? de cara feia por quê? Né? Até naquele momento nem era com Nem você. era com Mas a você. partir desse momento É. pode ser que se torne você. E aí, tudo aquilo que a pessoa tá dentro ali acumulando, ela vai descarregar naquele momento. E geralmente não é pessoal. Tá? Não é pessoal. E só, acho que só pra gente fechar essa coisa do lugar, sabe o que é legal também nesse momento? Você saber lidar quando você percebe que o outro pode estar neste lugar de julgamento. Cuidado com as cobranças é a próxima dica. Né? Cuidado com as cobranças, porque o julgamento faz com que a gente, às vezes, coloque coisas para as pessoas que acabam criando, né, essas cobranças que, às vezes, são completamente desnecessárias. A gente cobra do outro aquilo que a gente às vezes não consegue entregar, né? Exatamente. Então, cobrar um posicionamento, até porque cada um tem um tempo. Cobrar os armários da cozinha. Tá bom. Existem coisas, na verdade, que quando a gente fala de cobrança, cobrar assim um posicionamento maior, né? Eu uso uma analogia bem rasa, mas é interessante assim. Outro, ele vai dar aquilo que tem ali. Então, um pé de manga só dá manga. Então, não adianta eu chegar e querer que o outro me entregue algo que não é dele, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito mais elétrica, ele é uma pessoa muito mais tranquila. Então, eu não posso exigir que ele tenha a mesma velocidade, assim como ele também não pode fazer com que eu tenha uma velocidade diferente. Por isso que no meio, a gente acha o meio termo. Eu, às vezes, ele e às vezes ele me segura. E aí a gente cria justamente esse lugar. Não é um lugar de cobrança, mas é um lugar de participação. Eu acho que É isso é aí. isso que o casal tem que fazer. Claro, porque emenda com a próxima dica. Hoje nós estamos sintonizados, né? Todos nós vamos errar em algum momento. É impossível não acontecer o erro. Né? Mesmo às vezes, a gente tendo uma intenção boa de fazer algo, a gente pode errar. E a gente tem que também aprender, dentro dessa maturidade, de um relacionamento saudável, a entender e a também falar: puxa, desculpa, eu errei. Porque na verdade são duas pessoas. Parece que uma fórmula mágica, né? Que é assim: eu comecei a me relacionar, o passado se apaga e a partir de agora uma nova realidade se estabelece, né? E na verdade não é isso. Os vínculos, né, o vínculo ele é construído. Eu costumo dizer o seguinte: o amor não é suficiente para manter um relacionamento. O que mantém um relacionamento, né, é o relacionar-se, né? Então, relacionar-se fortalece o amor e não é o amor que fortalece o relacionamento. Parece besteira, mas não é. É exatamente assim. É a tolerância, é a não cobrança, é o respeito. São coisas que a gente vai colocando ali todos os dias com coisas bobas, desde eu estou trabalhando e ele está livre, e ele chega lá para mim e me oferece um café, ou vice-versa. São parcerias, e essa parceria é só o relacionar-se que traz. E assim, relacionar é conversa. E volta o tema É todo isso de aí. novo. É um conjunto de pequenas coisas que a gente vai fazendo todos os. Olha que importante isso, hein? Essa é uma próxima dica. É um conjunto de pequenas coisas que eu vou fazendo todo dia. E aí eu pergunto para você: qual é a qualidade das pequenas coisas que você anda fazendo para a pessoa que está com você? Ou para o seu chefe? Ou para quem quer que seja? São coisas boas ou são coisas ruins? Porque isso, ao longo do tempo, e nós vamos falar sobre constância, lá no Fala Meu Coach de segunda-feira, quando eu falar do nosso PDP, eu vou falar de constância e as coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo. Tudo tem a ver com constância. As coisas que nós vamos fazendo durante todo o dia, um pouquinho por dia, né? A gente vai abastecendo, enchendo o tanquinho do amor ou o tanquinho do ódio. E o primeiro que transbordar, você já viu onde dá, né? É porque essa história, né, da constância é tão importante que, na verdade, nós somos feitos de pequenas coisas. Existirão poucos grandes momentos. Quando eu digo grandes momentos, é assim,
Você vai ter o teu primeiro filho uma vez só, né? O teu primeiro casamento vai ser uma vez só, vai ser diferente. Talvez você case outras vezes, é outra coisa. Né? Então existem poucos grandes momentos, mas existe todos os dias pequenas coisas que fazem total diferença, né? Então, às vezes, perguntar, você gosta mais da casca do pão ou do miolo do pão? Faz diferença? Porque, na verdade, quando a gente pensa 30 anos, mais tantos anos juntos, faz diferença uma coisa que é tão É tão pequenininha pequeno. hoje, Aí, né? muito bem. Outra dica, ame na medida. Cuidado para isso não se tornar um apego. Faz com que gere um ciúme excessivo, se gere uma série de problemas quando o apego é muito forte. Então, ame na medida. Amar na medida. O que é na medida? A primeira coisa é amar-se. Então, é respeitar-se. É saber que existe um limite, sim, para você. Porque, como eu comecei falando, não são duas, não é a tampa da panela, não é a metade que me falta, mas sim são dois seres. Esses dois seres, eles precisam estar em completude para eles conseguirem conviver. Então, eu sempre falo, né? E essa é uma coisa que eu e o Rô, a gente sempre fala desde do começo do nosso relacionamento. Eu não preciso de você para nada, e eu espero que você nunca precise de mim para nada. Nós estamos juntos porque nós queremos, porque nós nos amamos, nós nos respeitamos, não porque nós precisamos. E isso é amar o suficiente. Né? Parece que não, mas é Parece um sim. paradigma, né? Porque as pessoas pensam que é uma forma diferente de pensar, mas é uma forma mais real. Imagina, eu te amo tanto que eu não preciso estar com você, mas eu te amo tanto, né? Uhum, Eu não tô com você exato. porque eu preciso de você. Eu tô com você só por amor. É E, isso. e só por amor é muito forte, né? Estar com alguém só por amor, amor não é tudo? Exatamente. É isso aí, Roberto. Não colocar a nossa felicidade na mão do outro. Para de terceirizar as coisas. Né? E aí, eu emendo no que o Roberto falou, para de terceirizar a sua felicidade, para de terceirizar o seu amor. Né? Ame-se, né? Traga, seja feliz, não fique dependente de algo. Isso pode ser do seu parceiro, pode ser de qualquer outro aspecto da sua vida. Né? Isso fica muito Liberte-se. pesado, É né, Rô? lógico, Porque claro, pô. você imagina o quanto é cruel eu olhar para ele e falar assim: a minha felicidade só depende de você. Olha o peso que você joga em cima de uma pessoa. Então É significa o pesado, quê? Que cara. quando, se ele não estiver bem, ele nunca vai poder demonstrar que ele não está bem, porque a minha felicidade depende dele. Ou ela não vai entender a forma como eu amo ela, a não ser dessa expectativa. Olha como a expectativa é uma coisa que. Eu ia falar um palavrão, mas não. É uma coisa que faz um. Nem sei um adjetivo que não seja um palavrão. Mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, essa coisa, né? É um ponto de crueldade. Quando você diz a minha felicidade depende de você, a minha vida não é nada sem você. Isso é muito forte, porque assim, nós todos somos frágeis, né? Nós todos temos medo, nós todos temos insegurança. E tem dia que eu vou estar forte. E aí eu vou ser o refúgio dele quando ele precisar. E tem dia que eu vou estar frágil e ele vai ser meu refúgio. Então, assim, se eu chego para ele e falo assim, você é minha fortaleza, e se o dia que você cair, eu caio junto, como que ele vai conseguir, no dia que ele estiver frágil, mostrar para mim que ele precisa de mim? Então, na Exatamente. verdade, não existe isso. Tá? Aí entra no que o Marcos está falando, porque quando dá coisa errada, vira culpa. Porque É extremamente complexo essa isso. coisa de ficar É isso aí. terceirizando, igual diz o Orlando, é Então, muito isso é ruim. uma forma também da nossa próxima dica. Respeite o outro. Né? Respeite o espaço do outro. Respeite a individualidade do outro. Né? Respeite a forma como o outro se coloca. Por isso é importante saber ouvir. Percebe que é um conjunto de coisas que cria um relacionamento saudável? Tudo isso que a gente vem falando, uma coisa vai interligando a outra. Porque depois do respeito, vem o conhece-se você mesmo. Nossa, mas conhece a ti mesmo. Conhecerás o universo. Isso é bonito. Quem falou isso? Acho que foi Sócrates, aquele jogador do Corinthians. Não, né? Acho que já tá, né? Já. E aí, assim, a próxima dica é cumplicidade. Tenha cumplicidade com o seu parceiro, com quem
você quer se relacionar. Às vezes vocês estão em algum lugar, vocês estão longe, vocês vão numa festa, sempre tem o clube da Luluzinha, do clube do Bolinha, mas está de longe ali, olha para a pessoa, dá uma piscadinha para ela, para dizer, ó, somos nós, né? Embora a gente esteja separados, conversando, falando essas coisas, mas nós somos nós, né? Nós temos esse nós. Então é super legal, super importante essa cumplicidade. A cumplicidade, na verdade, ela é atemporal, eu falo, e adimensional, né? Você não precisa estar com a pessoa para você ter, né? Quero dizer assim, estar presencialmente com a pessoa. Então, às vezes você está num lugar, você está fazendo um curso, você está vendo alguma coisa, e naquele momento você pensa, poxa, eu gostaria de compartilhar isso com ela. Eu gostaria que a gente estivesse aqui. Ou se não naquela festa, né? Que você chega ali naquela festa, a pessoa tá num canto, a outra tá lá no outro, e você quer ir embora. E aí, no lugar de você ir lá e cutucar a pessoa e vão embora, um olha pro outro, é aquela coisa que disse assim, já deu. Já deu, né? Vamos lá. Tem o olhar do já deu, né? Tem o olhar de tá bom, vamos embora. É um sentir diferente. Meninas, eu posso, já que a gente falou de... não tá no tempo. Vou falar uma coisa. Sabe aquele lance que mulher faz que é muito feio? Vamos fechar a janela aqui. A gente chega numa festa e a gente olha e a gente localiza aquele ser lá no canto. Lá no canto, fala assim, a mulher fatal, você fala, caraca, ó lá, ele vai olhar pra ela, e você já faz e a cutuca. Não olha pra aquela mulher que tá ali no canto, porque, ó, eu tô de olho em você. Colocou atenção aonde? Lá. Eu falo isso porque, assim, não tem nada a ver com o tema que a gente tá falando, mas eu tinha que falar isso por causa de festa, porque isso acontece muito, e assim, você sabe o que... Eu sei que a gente já está... Sérgio, existe cumplicidade no século XXI, cara. Existe e vai existir cada vez mais a partir de agora. Porque é condição de maturidade de relacionamentos saudáveis. Quer ver? Ó, essa coisa de cumplicidade é tão forte. Teve o aniversário do primo Rô, foi a bateria do Corinthians, tá? Ó lá, a bateria do Corinthians foi. Cada mulata, uma mais linda que a outra. E desculpa, vai ter genética boa assim lá longe, né? Aquele corpão, com aquele corpão. E aí, quando a bateria entrou, todas as mulheres pegaram e puxaram os homens pro canto, meio que querendo esconder. Eu cheguei, cutuquei ele e falei, olha pra bunda daquela mulher, que falta de respeito. Aí eu cutuquei o outro primo dele, não sei o quê. Aí a namorada do primo olhou pra mim e falou assim, mas como que você faz isso? Olha que absurdo. Eu falei, gente, se eu não puder fazer isso com o meu marido, se eu não puder olhar e falar assim, olha aquilo, ele vai olhar sozinho mesmo, não é isso. Cumplicidade é a gente saber que não importa se a bunda da outra é mais bonita ou se o outro tem a barriga tanquinho. A questão é o que a gente constrói junto, é o dia a dia. É isso aí. E isso é que faz diferença. Muito boa. E aí, quando você atingir uma determinada maturidade, um relacionamento saudável, você vai partir para um novo nível, que é o propósito em comum. Quando o casal ou quando duas pessoas elas encontram um propósito em comum. Aí o nível muda. Aí a coisa muda, porque aí os dois, dentro do conteúdo de cada um, passam a trabalhar por algo em comum. Isso é top. Fala aí. Nem sei o que falar a respeito disso, porque maturidade em relacionamento é isso. Maturidade no relacionamento e propósito é exatamente a mesma coisa. Mas é caminhar dentro dos mesmos princípios. Às vezes os valores podem ser até diferentes. Talvez eu valorize uma coisa, ele valoriza a outra. Mas o que importa, na verdade, são os princípios. E quando esses princípios estão alinhados, o propósito ali acontece e é equilibrado. Não significa que nós vamos ter divergência. Isso é muito importante a gente falar, né? Principalmente encerrando assim essa parte do... Não é que não vai ter divergência. Eu penso diferente, ele pensa diferente e tudo bem. A questão é que a gente vai chegar em um lugar. E qual é o lugar? O nós. Isso, eu vou bater nessa tecla eternamente a respeito do nós. Somos dois. Formamos o nós. Isso constrói o nosso propósito de vida. Porque não importa. Tanto que a gente brinca que o nosso propósito de vida é a gente morrer velhinho numa casinha lá na Toscana. A gente chama até de projeto Toscana. A gente brinca ali. E essa Toscana pode ser aqui, ó. A Praia Grande, ou pode ser na nossa casinha mesmo. A questão é justamente o nosso projeto, que é
ficar velhinhos juntos. E por quê? Pelos mesmos princípios. Muito bom. Então eu quero encerrar a nossa live de hoje fazendo uma proposição para vocês. Eu quero que vocês pensem, né? Como vocês, como casal, ou como você que quer relacionar-se com alguém, como vocês se enxergam daqui a 20, daqui a 10 anos, lá no longo prazo? Você consegue enxergar uma vida a dois com o seu parceiro, com a sua parceira, namorado, namorada, marido, mulher, ou você que ainda é solteiro, mas que tem um próprio projeto de vida? Como é que você se enxerga para daqui 10, 20 anos relacionando-se? Importante. Então, eu deixo essa reflexão para vocês aí e semana que vem a gente volta com um novo assunto. E se vocês quiserem colocar um tema para a gente aí, cara, põe, escreve, a gente está aqui à disposição para a gente poder falar como casal, porque nós, né, nosso propósito é trazer informação, trazer conteúdo para as pessoas. Beleza? Fechou? Se perdeu alguma live, entra lá no canal do YouTube, tá tudo lá. Né? Chega lá, se inscreve, coisa o sininho, dança, faz o que você quiser. Mas entra lá, compartilha com os amigos. Se você achar que alguém que o que a gente passou aqui vai ser importante para alguém, compartilha isso, tá? E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, porque hoje é sexta-feira à noite e deve ter um monte de live de um monte de gente aí. Famosa? Por isso, um monte de gente famosa, que é muito mais importante que a gente. Né? Não. Meu Mas time é boa. As pessoas gostam. E tudo bem. A gente está muito tranquilo e muito feliz, porque quem está aqui é quem precisa ouvir o que precisa ouvir. Certo? Então, beijo para todo mundo, muito obrigado e nada de ceder e só conceder. Olha para a expectativa, hein? Tá bom, gente? Obrigadão. Eu vou encerrar ali no Facebook, a Mi vai encerrar aqui no Instagram. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.